ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, no Jornal em Tempo dessa segunda, grávida de 7 meses morre estrangulada na zona leste de Manaus. O marido é o principal suspeito. 11 presos fogem do Compage, a maioria cumpre pena por roubo. Médicos que atendem planos de saúde param as atividades na capital. No fim de semana de reabertura da Ponta Negra, 3 crianças se afogam, mas são salvas pelos bombeiros. Idosa escapa de incêndio na Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Preferida dos amazonenses, a farinha está mais cara. O aumento chega a 5%. E as emoções do Círio de Nazaré em Belém. Mais de 2 milhões de fiéis participaram da procissão na capital paraense. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga a morte de uma grávida na zona leste de Manaus. A família acredita que ela foi estrangulada pelo próprio marido. O casal era usuário de drogas. Para a polícia, a morte misteriosa de Naisha Cardoso Lima, de 26 anos, apresenta 2 versões. Uma é suicídio, a outra é de estrangulamento. O principal suspeito é o marido dela, Claudenilson Cardoso, de 40 anos. Suicídio não, porque ela não teria essa coragem. Ela amava muito os filhos dela para ela ter que tirar a vida dela. Eu acredito sim que possa ter sido ele, porque ele já vinha ameaçando. Ela já tinha falado para vizinhos que ele estava ameaçando, não era de hoje que ela vivia sendo espancada. Ela apanhava todo dia ela apanhava. Ele já tinha tentado também estrangular ela uma vez, mas ela conseguiu fugir, inclusive ontem não deu. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que quando chegou em casa, já encontrou a esposa no chão com um fio amarrado sobre o pescoço. Ele disse que ele mesmo foi quem acionou vizinhos e o SAMU, mas a mãe e o filho não resistiram e morreram. Ele foi preso minutos depois e trazido aqui para o 9º DIP para prestar esclarecimentos, mas cerca de meia hora foi liberado. A vítima foi encontrada na tarde desse domingo, dentro da residência do casal no São José. Os vizinhos disseram que a mulher, mesmo sem vida, foi levada à maternidade Ana Braga, onde ainda foi realizado um procedimento cirúrgico para tentar salvar o bebê, mas ele já estava morto. A Polícia Civil apura o caso e aguarda um laudo do IML para concluir as investigações. Se for comprovado o crime, o suspeito pode ser indiciado por duplo homicídio qualificado. O relatório final da CPI da água não foi votado nesta segunda na Câmara como estava previsto. Hoje, os vereadores apressaram as discussões sobre o plano diretor da capital, que precisa ser votado até novembro. As eleições passaram e é hora de recuperar o tempo perdido. Na Câmara de Manaus, das 6 subcomissões do plano diretor da cidade, algumas estão com os trabalhos atrasados. Não podia ser diferente, é o que eu disse. Todos estavam aqui, estavam mergulhados na campanha eleitoral e estavam com muitas dificuldades de dividir entre o trabalho do plenário, o trabalho das comissões técnicas e o trabalho do plano piloto. E as desculpas não param por aí. Segundo a maioria dos vereadores, o tempo curto para a análise também prejudicou a votação, que precisa ser realizada até o dia 3 de novembro. 3 anos e meio para fazer o plano e 6 meses para a votação. É uma coisa absurda, confeccionar, e aí a Câmara quem vai dar o veredito final. Então ela tem que olhar ponto a ponto o que foi feito e ainda observar os aspectos técnicos. O plano diretor é uma lei que organiza o funcionamento do município para os próximos 10 anos. Entre os principais pontos em análise estão as questões ambientais e o reordenamento do centro. Existem muitas emendas do Sinduscom, a questão de afastamento, questão de gabarito de prédios, enfim, são mais emendas técnicas mesmo que dizem respeito a essas questões de obras e edificações. Outra votação que também é esperada é a do relatório da CPI da água. O atraso já é de 2 meses. Hoje, uma reunião extraoficial decidiu que os parlamentares têm até quarta-feira para propor as emendas. E aquilo que for decidido pela maioria é que vai ser, de fato, o relatório definitivo para apresentar para o plenário da Câmara e para a população da cidade de Manaus. E na sexta-feira haverá a tão aguardada votação.
E as alianças para as eleições continuam. Na semana passada, Arthur Neto, do PSDB, conseguiu o apoio da maioria dos candidatos derrotados. Mas a polêmica em torno dos apoios também dos candidatos a vice-prefeito. Cícero Lima, vice de Sabino Castelo Branco, vai apoiar Arthur. E o vice de Paulderney também mudou de lado. Ivo de Assis é bispo na Igreja Universal do Reino de Deus e concorreu às eleições como vice de Paulderney Avelino, do DEM. 6º lugar no primeiro turno. Enquanto o deputado federal declarou apoio a Arthur Neto, o bispo decidiu seguir Vanessa Graziotin, segundo ele, por uma questão de justiça. Porque durante todo o primeiro turno, nós percebemos que a senadora foi injustiçada. Pintaram uma imagem que não é a real. Ela é uma pessoa dócil, uma pessoa meiga, uma pessoa humana. A candidata Vanessa Graziotin, do PCdoB, agradeceu o PRB, PSC e todos os demais aliados na campanha. Vereadores, deputados estaduais e prefeitos eleitos também participaram de uma entrevista coletiva nesta segunda-feira. Vanessa voltou a criticar Amazonino Mendes, principalmente por causa da falta d'água. As pessoas não têm água por irresponsabilidade, por descompromisso da atual administração e talvez compromisso demais com a empresa que explora, a água aqui, porque ela não tem agilidade em levar a água, mas foi muito ágil em aumentar a taxa do esgoto. E olha isso, a polícia prendeu um homem que matava traficantes. E ele não era um justiceiro, não. Na verdade, ele matava para roubar a droga. O repórter Carlos Eduardo Pessoa traz os detalhes para a gente. Carlos. Elivaldo Silva da Costa, de 34 anos, é procurado nos estados de Rondônia, Acre e Amazonas. Ele interceptava traficantes no Rio Madeira, matava-os, jogava os corpos no rio e ficava com a droga deles. Ele foi preso no porto da Manaus Moderna pela Força-Tarefa da Polícia Civil e já foi encaminhado para a cadeia pública de Manaus. Carlos Eduardo Pessoa, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Carlos Eduardo. Daqui a pouco, depois da reabertura, mais uma pessoa morre vítima de afogamento na Ponta Negra e mais fuga em massa no Compage. 11 detentos são procurados. A gente volta já.